Paz, paz seja convosco, amém? Senhor Deus, Pai Santo, glorificamos o Teu santo nome. Ó Senhor, nós liberamos a Tua Palavra foi liberada em nós. Ó Teu Pai, nos dá entendimento e compreensão, tudo para a Sua glória. Que o Teu Santo Espírito toque a cada um que esteja ouvindo, Senhor, a cada um que esteja sobre o alcance da minha voz, Senhor, pois o meu ensino não é meu, é do meu Pai que me enviou, e eu libero a Tua Palavra, Senhor, que haja ouvidos para ouvir, corações tementes para que possam repreender, entender, compreender, quebrantar, ser salvo, curado, Senhor. Tudo para a Sua glória. Te pedimos que o Senhor fale conosco, abra o entendimento para nós, que nós venhamos a compreender a Tua Palavra. E eu repreendo todo espírito contrário, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos que nos estão ouvindo pelo Facebook, pessoal de Uberlândia, Estados Unidos, Moçambique, Chile, amém, graças a Deus, né? Portugal, Estados Unidos. Portugal, amém. Deus abençoe vocês. Glória. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, é a palavra de Deus, é Jesus aqui falando, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e de todos se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, porém, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Aqui, quem fala esta palavra era uma parábola que Jesus falando. Você crê em Jesus? Muita gente fala que é cristão. Para ser cristão, há de crer em Jesus, no que Jesus fala. E aqui, nessa passagem, Jesus fala em parábolas, né? Ele usa fatos do cotidiano para colocar, para ensinar princípios espirituais, Se a pessoa ler essa passagem aqui como uma história, vai ficar só na história. Mas nós temos que entender que nessa história, nesta parábola,
ele vai inserindo aqui de forma simbólica, ele usa de símbolos, de imagens do cotidiano, para trazer ao nosso entendimento verdades e princípios espirituais. Então ele fala aqui de dois homens, um rico e Lázaro, um pobre, né? Que passava necessidades na vida. Agora, se nós formos olhar isso aqui no primeiro momento, nós vamos achar que quem é rico nunca vai entrar no céu, e todos os pobres que passam sofrimentos vão entrar no céu. Mas aqui há também uma imagem, uma alegoria, dizendo o seguinte: o que Jesus fala em Mateus 5, né? Que bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, não é? Então, o pobre aqui é aquele que é necessitado de Deus, aquele que necessita de Deus. Quando, né, se você for em Apocalipse, tem a igreja lá que fala, porque eu sou rica e abastada, não preciso de nada. Quer dizer, se a pessoa achar que ela é rica, não é? Em todos os sentidos, e que não precisa de Deus, ela então vai ficar à margem das coisas de Deus. Mas aquele que se diz pobre, né, de espírito, ele é dependente de Deus, ele é necessitado de Deus. Olha bem, Davi compreendeu isso quando ele fala no Salmo: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então, nós temos que reconhecer primeiro a nossa necessidade de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que são pobres de espírito, porque verão a Deus, né? Serão consolados, verão a Deus, serão consolados. Então, morreram os dois morreram. E olha como que Jesus relata, a diferença, né? Diz aqui: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso, é o céu que as pessoas falam, né? É salvação, né? Foi morar com Deus, voltou para Deus. Então o mendigo voltou para Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele não fala que ele voltou para Deus, ele não fala que voltou para o seio de Abraão, ele falou que foi sepultado. Sepultado porque a vida desse rico estava nesta vida material, no mundo natural. Ele não cogitava das coisas espirituais, viveu regaladamente, despreocupadamente, não fazendo menção ou entendendo as coisas espirituais, a necessidade espiritual. Porque, olha bem, o homem é corpo, alma e espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses, né? Que é para a gente manter íntegro o corpo, a alma e o espírito. Então nós também somos triunos. Quando morremos, o corpo, como a Bíblia diz, o corpo volte ao pó que o era, mas o espírito volte a Deus que o deu. O corpo nosso é pó, é feito da terra, alimenta, temos todos os componentes da terra. Quando morremos, o corpo vai para a terra e ele volta ao pó que o era. Agora, o espírito volte a Deus que o deu. Agora, a alma é o nosso estado de consciência. Ele vai acompanhar o nosso destino. A alma dos salvos vão para Deus. A alma dos não salvos, ela vai para o inferno, né? Ela vai para o inferno. Mas inferno não existe, eu não acredito, né? Eu não acredito. Eu não acredito no inferno. Palavra de Jesus, né? Então eu não acredito em Jesus, então não tem como ser cristão, porque ele fala
bem claramente aqui, acontecendo o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha bem, ele morreu e ao longe ele viu Lázaro e Abraão. E aqui fala, estando em tormentos. Então, o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um estado, é um estado sem Deus, sem Deus. Então é um lugar de tormento. E é Jesus falando. Se essa pessoa não crer, falar que o inferno é aqui mesmo, que não tem fundamento. O fundamento nosso, a nossa fé se apoia nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque aqui é Jesus. Se você não crê nisso, então você não crê em Jesus. Então você não é cristão, porque o próprio Jesus fala isso, né? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, aqui, essa palavra fala de duas vidas diferentes, não é? Viveram de formas diferentes, duas mortes diferentes, não é? Um foi sepultado, não é? E dois destinos diferentes. Isso é Jesus falando, não é? Eu gosto de revisar isso bem, porque o nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou, é a palavra de Deus. Agora, se Ele deixou escrito, deixou para o nosso ensino. Então, crer, as pessoas falam de fé, você crer na palavra de Deus, você age sobre a palavra de Deus, isso é a fé. Então, você crê e você age. Então, fique sabendo, todos que estão ouvindo, da existência do céu e da existência do inferno, e o destino para a humanidade. A humanidade vai ter dois destinos, tá? Agora, o destino nosso vai ser conforme o tipo de vida que nós levamos, o jeito que nós vivemos. Apresentando dois lados, né? O céu, o inferno, dois tipos de vida, dois tipos de morte, né? Diferentes, e dois destinos diferentes. Parece o quê? Os dois ladrões na cruz. Você vê os dois ladrões na cruz. Falava contra Jesus, acusava Jesus e queria só sair da cruz. É o que as pessoas querem, não é? Ele falava assim: se você é Deus mesmo, tira nós daqui, salva-te a ti mesmo e tira nós daqui também, tá? Ele só queria sair da cruz, mas ele não reconhecia ser um transgressor, ser um pecador. Ele vivia a sua própria maneira, não é? Agora o outro fala assim: não fale assim contra ele é justo, nós merecemos essa condenação. Quer dizer, ele reconheceu ali a sua vida de transgressão, a sua vida de pecado, e isso é arrependimento, tá? Então, a Bíblia, né, aqui nós estamos analisando dois tipos de vida, dois tipos de morte e dois destinos diferentes, tá? Então, o Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para Deus, foi para o céu, e o rico, ele foi para um lugar de tormento. Fala lugar, mas é um estado, né? Estado de tormento, e fala que ele tinha sede, né? E fala aqui que havia chama, porque é um lugar de tormento, um lugar que queima, não é? Disse, porém, a Abraão aqui, ele tipifica Deus. Ele é Deus falando, Deus dando a resposta para as indagações. Ele falou: preciso molhar ao menos a minha língua, porque eu estou no estado de tormento, e a minha língua secou, pegou-se ao céu da boca. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, olha bem,
tem dois lugares: o lugar de consolo e o lugar de tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Olha que palavra. Então, há um grande abismo entre os que vão para o céu e os que vão para o inferno. E diz aqui: de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Essa passagem nos mostra, nos prova que uma vez que a pessoa morreu, como está escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, ele fala assim: ao homem foi dado morrer uma só vez, após sexo e juízo. Então o que ele está falando aqui? Que morreu, já está, o destino já está selado. Não vai adiantar oração para a pessoa que já morreu. É isso que está colocando. Ele falou assim: não tem jeito de passar de lá para cá e nem daqui para lá. Quem foi para o inferno, foi para o inferno. Quem foi para o céu, foi para o céu. Não há nada que faça voltar isso aí. Então, o destino está selado com a morte. Não tem isso de a pessoa, dessa teoria, da pessoa se reencarnar, né, e voltar, tá? Aí nós vamos ver aqui que aqui também mostra, né? E também não tem como a pessoa sair do inferno e ir para o céu, porque esse estado é um estado definitivo, já está pronto, já está selado. Aqui, essa passagem fala de um grande abismo. Passar, não tem como atravessar. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto estivermos vivos, nós temos que dar ouvido a Moisés, né, e aos profetas, a Jesus, a palavra de Deus. Se nós negligenciarmos isso, ignorarmos isso, né, porque isso tudo é o que? São as Escrituras. E Jesus falou: consultai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e porque julgais ter nelas a vida eterna. Ela é o aviso. E quando pregamos, nós estamos avisando a humanidade destas coisas. E a Bíblia avisa: tem 2 lugares, tem 2 destinos. É o seu estilo de vida, o que você vive, o que você crê, que vai determinar para o lugar que você vai. Então, ouçam a palavra de Deus. É isso que Jesus falando. Veja o que a palavra fala, medita nela de dia e de noite, crê na palavra. Então, essa palavra aqui é para nós crermos nela, porque ela é o aviso, ela é o atalaia, o Espírito Santo falando conosco, é como o atalaia avisando nós como nós havemos de viver e para onde nós vamos, para que estado nós vamos. E então, ouça a palavra de Deus. Por isso que tem pregadores que estão falando aí, eles são atalaias. Quer dizer, o atalaia fica na torre de vigília e ele avisa quando vem ataques de inimigos. Então, para que as pessoas não caiam na mão do inimigo, que as pessoas não vão para o inferno, como foi o rico, que tem os atalaias que estão falando. Jesus veio, avisou, deixou esta palavra escrita para nós, né? Falei assim: depois que morrer, não vai adiantar fazer oração, que não vai mudar o estado, e não tem jeito do quem está no inferno ir para o céu, porque tem um abismo. Então, então pede para ele lá
para avisar para os meus irmãos não virem para cá. E falou assim: não, eles têm Moisés e os profetas, ele tem a palavra, ele tem os atalaias que eu coloquei na terra, os pregadores que eu coloquei na terra, os missionários, as missionárias, os meus filhos que estão avisando, que já conhecem o caminho, estão avisando, ouçam a eles. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, está aí, a palavra está sendo pregada. A humanidade inteira está ciente da palavra. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém ressuscitar dos mortos, eu vou lá falar para eles, vão crer, eles vão saber, mas os mortos não voltam. Em Eclesiastes, capítulo 9, a palavra é muito clara, que os mortos não têm participação alguma do que se passa embaixo do céu, embaixo do sol. Quer dizer, o morto não pode voltar. Agora, esse negócio aí, de que as pessoas ouvem os mortos, que invocam os mortos, e recebem mensagens de mortos, olha, isso é um engano. Isso não tem base bíblica. Isso não tem a menor base bíblica. O morto não volta e o morto não tem participação alguma do que passa debaixo do sol. Tanto é que Deus fala para ele: não, ele não vai. Ele não vai. Se alguém dentre os mortos for ter com arrependimento. Abraão, porém, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, se não estão ouvindo a palavra que está sendo pregada, se não estão ouvindo a palavra de Deus, se não ouvem a palavra que Jesus fala, tampouco se ressuscitar alguém dos mortos, vir para o mundo dos vivos, tampouco vão persuadir. Quer dizer, não tem mais argumento, não tem mais como o convencimento sobre essa pessoa. Então, é uma história, e Jesus dá aqui para nós os princípios espirituais, para que nós sejamos avisados e nós tenhamos, que o nosso destino seja para com Deus, e não para com a condenação eterna. E Jesus falou claramente dos dois, Então, amém, graças a Deus. Agora, como eu faço então para ir para o céu? João Batista falou: arrependei-vos, arrependei-vos. O machado já está posto à raiz das árvores. Tem juízo para quem não se faz pobre. Eu necessito de Deus, eu sou pobre e necessitado, eu preciso de Deus para a salvação, eu preciso da palavra de ensinamento, e eu preciso do Espírito Santo a me guiar, a me ensinar. Eu preciso da fé, a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Então, arrependimento se faz pobre necessitado de Deus, necessitado de salvação, e entrega a sua vida para Jesus, e peça a Ele que te dê hoje o Espírito Santo para te guiar no bom e reto caminho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então,